Neste momento, eu quero abrir espaço para os intérpretes em cumprimentar os milhões de ouvintes. Thank you very much, Pastor Daniel. I greet to all listeners on peace of the Lord Jesus Christ, great pleasure. Quantos digam amém, Jesus? Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, vamos? Let's read all the Holy Bible. Sem perdermos tempo, In a little while, vamos à leitura da palavra de Deus. we need to read the Holy Bible now. No livro de Lucas, In the Gospel according to St. Luke, capítulo de número 18, chapter 18, versículo 35 a seguir. verse 35. Vamos ler aqui uma passagem Let's read a biblical passage que eu creio that I believe que muitos irmãos e irmãs já leram, many brothers and many sisters ever read it, até mesmo já ouviram pregações, even heard this preaching. mas eu tenho certeza But I'm sure que esta palavra que você irá ouvir hoje, this biblical passage you will hear here, ela será renovada God will restore na sua vida, your life, sure. porque diz a palavra Because the scripture say, que a palavra de Deus, the scripture say, the word of God, ela se renova a cada dia. which will be restoring our life in such a way. Vamos à leitura da palavra de Deus, Let us read the word of God, no livro de Lucas, the gospel according to Luke, capítulo 18, chapter 18, versículo 35 a seguir. verse 35. Enquanto os irmãos e as irmãs procuram, While my brothers and my sisters are finding, eu quero lembrar a todos os irmãos lá de Belo Horizonte. I'd like to remember the brothers in Belo Horizonte. Atenção, BH, Listen out for this announcement. o estado das Minas Gerais. Minas Gerais state here. Estarei com todos vocês aí Brazil will be present there no dia 25 de fevereiro, February 25 a partir da 1 da tarde. at 1 p.m. Com toda certeza, em nome do Senhor Jesus Cristo, I'm sure in Jesus' name I'll be there. estarei pregando e orando em seu favor. I'll be preaching and praying in favor Nesse dia 25 de fevereiro, February 25 a partir da 1 da tarde, at 1 p.m. aí no grande e amplo estacionamento The great parking lot da nossa querida, da nossa amada igreja in our church, pentecostal Deus e Amor aí de Belo Horizonte, God is Love in Belo Horizonte, que está na Avenida Amazonas, and it is Amazon Street, 8.410, 80,446, aí na cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte City. Muito bem, So, não esqueça então, dia 25 de fevereiro, don't miss it, February 25 a partir da 1 da tarde, at 1 p.m. eu mesmo, pastor Daniel Miranda, Pastor Daniel will be there. com toda certeza, I'm sure you'll be there, pregando e orando em favor de todos. preaching and praying in the favor of the people of Horizonte. Muito bem, So, vamos ler a palavra de Deus. let's read the word of God. 18 de Lucas, versículo 35. The Gospel according to Luke, chapter 18, verse 35. E aconteceu que, chegando ele, perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe, Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo vendo isto,
davam louvores a Deus. As Jesus was coming near Jericho, there was a blind man sitting by the road, begging. When he heard the crowd passing by, he asked, "What is this?" "Jesus of Nazareth is passing by," they told him. He cried out, "Jesus, Son of David, have mercy on me." The people in front scolded him and told him to be quiet. But they shouted even more loudly, "Son of David, have mercy on me." So Jesus stopped and ordered the blind man to be brought to him. When he came near, Jesus asked him, "What do you want me to do for you?" "Sir," he answered, "I want to see again." Jesus said to him, "Then see, your faith has made you well." At once he was able to see, and he followed Jesus, giving thanks to God. When the crowd saw it, they all praised God. Amen. Levante a sua Bíblia. Lift your Holy Bible up toward the heaven. Diga comigo, Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Senhor, eu quero receber a tua palavra. Oh, meu Deus, eu vim aqui ouvir a tua voz falar em meu coração. Todos dando glória, 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 glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta tarde, Senhor, eu te peço encarecidamente em nome do Senhor Jesus Cristo, venha, Senhor, mais uma vez nos utilizar na tua palavra, na pregação, na mensagem desta tarde, para que todos possam sentir o toque, o poder que há na tua palavra. Oh, meu Deus e meu Pai, porque sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer. E eu entrego esta palavra, esta mensagem que irei pregar agora em tuas mãos, e eu creio que o Senhor irá nos orientar, nos falar, nos esclarecer. Oh, meu Deus e Pai, eu creio que o Senhor já está tocando nos corações e preparando nossos corações para receber a tua palavra, receber a mensagem do céu. Desde já eu te agradeço, certo da tua resposta, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Podem se assentar, queridos irmãos e irmãs. You may sit down there, brothers and sisters. Sentar. Muito bem. So, brothers and sisters, Eu gostaria que vocês agora, I would like, os senhores e as senhoras, ladies and gentlemen, prestassem bastante atenção listen out for no que iremos falar, this message here. no que iremos pregar. We were going to preach, Eu vou procurar ser breve nesta mensagem. and I will preach in a little while on this biblical passage. Eu vou procurar ser o mais rápido possível, I will preach as soon as possible, para que possamos ter tempo so that we de ainda orar por libertação are going to pray in your freedom for your life. e de ainda orar por divinas revelações do Espírito Santo. And we are going to pray through revelation of the Holy Spirit. E ainda temos que ungir a todos And we are going to anoint everybody here com óleo, conforme nos ensina a palavra de Deus. with the anointing which is written in the Word of God. Então vamos procurar ser breve na palavra, So we are going to preach as soon as possible, abreviar na mensagem in a little while, e conforme Deus nos orientar, according to God who will conforme Deus tocar no meu coração, touch in my heart para falar, to talk para pregar to you and preach aquilo que é necessário para você to ouvir. you, and it will be needed to your spiritual life. Muito bem. So, Eu creio que os irmãos e as irmãs I believe in my brothers and my sisters,
Muitas vezes já leram esta passagem bíblica. Many times read this biblical passage. Eu creio que muitos irmãos e irmãs I believe many brothers, many sisters, já ouviram, quem sabe, esta pregação. you have heard this preaching. Algum pastor pregando, Maybe some pastor preaching, ou seja, algum pregador or some preacher of Word of God falando desta passagem preaching this passage de Lucas capítulo 18, versículo 35, about the Gospel of Luke chapter 18, verse 35, que fala acerca de um homem, which it is written about a man, um homem cego, a blind man, o cego de a Jericó. blind man of Jericho. Quem nunca ouviu uma mensagem desta? Who couldn't have heard it? Mas eu digo para você hoje, meu irmão e minha irmã, But I say to you, my brothers and my sisters, que de repente você poderá ser surpreendido, suddenly you will be really amazed, porque a palavra de Deus, because the Word of God, a cada pregador, each one preacher, ela é dada de uma forma necessária como para a igreja, it is very different preaching para que a igreja possa receber according to the need of the church to receive it. aquilo que necessita naquele momento. What the church needs to receive it from God. E eu pude encontrar aqui, irmãos, I could find here que chegando ele, Jesus, quando diz chegando ele, está falando de Jesus Cristo. he was coming, Jesus Christ. E chegando ele a Jericó, He was coming near Jericho. estava um cego assentado junto ao caminho There was a blind man sitting by the road, e pedia esmola para todos que ali passavam. begin a bag for everybody. Eu quero passar hoje esta mensagem I would like to preach this word for you, para a parte espiritual. and we are going to turn into a spiritual part. Acompanhe comigo esta palavra. And you should pay attention. Acompanhe comigo esta mensagem, You should listen now for it, que para você compreender so that you understand that de que forma podemos ver espiritualmente. what you will see Porque tudo o que está escrito na Bíblia is spiritual and understand spiritually, foi escrita por homens e inspirado por Deus, and what is written through men of God. pelo Espírito de Deus. But the Holy Spirit inspired this man, E para discernirmos o que está escrito, so that you understand that it is written. tem que ser em espírito. You need to understand it, but spiritually. Agora vejam, But you see now, se você olhar com os olhos espirituais, if you understand with your spiritual eyes, você poderá ver you will see que Jesus, quando chegou a Jericó, Jesus was coming near Jericho. e chegando ele a Jericó, Jesus got it near Jericho. estava um homem assentado no caminho, There was a man sitting by the road, e ele ouviu, and then he heard, porque ele era cego, não surdo. and then he was blind. Ele ouviu que aquele barulho daquela multidão, So that, but he heard the o barulho que aquela multidão fazia. noise of that large crowd. Ele queria saber o que estava acontecendo. You'd like to know what happened there. Veja, irmãos e irmãs, But you see, my brothers, my sisters, que muitas vezes many times, nós passávamos na frente de uma igreja, and we usually pass in front of a church, ouvíamos algumas pessoas caminhando, hearing people saindo da igreja, going out from a church, ou caravanas passando, or a large crowd e passing. ouvíamos aquele barulhão tremendo, We usually heard that noise. pessoas cantando, People singing a pessoas song, glorificando, people praising, pessoas dando glórias a Deus, people glorifying the name of the Lord. e muitas vezes não entendíamos o que era aquilo. And many times we couldn't understand that. Nós éramos um cego também, We were a blind, mas um cego espiritual, we were a blind, but a spiritual blind. que muitas vezes muitas pessoas And many people não entendem que barulho é esse que fazemos aqui. don't understand that noise we utter here. Não entende por que muitos ficam gritando, glorificando, dando glória, aleluia. They don't understand the reason we are shouting to the Muitas Lord. vezes eles não conseguem compreender, Many times they couldn't understand porque that, ainda está cego espiritualmente because they are blind. e não pode ver que Jesus está passando em nosso meio. They can't see Jesus passing. E não pode ver, contemplar, porque Jesus está caminhando em nosso meio. Ele está chegando em nosso meio, They can't understand como that. chegou a cidade de Jericó. And Jesus was coming in Jericho. Aleluia, glória a Deus. Like God, hallelujah, hallelujah.
muitas vezes, Many times. esta palavra assentado ao caminho, This passage in here, that man sitting este é o significado que está aguardando alguma coisa. by the road, he was waiting for something. Se você está sentado junto ao caminho, If you are sitting pode simbolizar para alguns by the road, it means que era o cego que não podia trabalhar, he was a blind, he couldn't work. que não podia fazer nada. He wasn't able to work Porque uma pessoa que é cega, because a blind, ela fica praticamente, podemos dizer assim, impossibilitado a blind is unable to work, de fazer algumas coisas. to do something. Mas veja, irmãos, But you see now, trazendo isso para os olhos espirituais, if you turn it into in your para a spiritual eyes, visão espiritual, if you turn it into in a spiritual side, uma pessoa que é cega espiritualmente, if you are a blind spiritual, uma pessoa que está sentada ao caminho, if you are sitting by the road, ela está sentada por algum motivo. you are waiting for a reason. Ou ela está sentada porque está cansado, You are waiting maybe because he is ou ela está sentada porque está aguardando alguma coisa, tired or waiting for something. ou ela está ali junto ao caminho porque está esperando uma carona, Or this person is waiting for esperando alguém passar somebody will pass para by receber alguma to coisa. receive something. Veja, irmãos, But see now, e quantas vezes brothers and sisters, nós estávamos sentados junto ao caminho many times we were sitting by the para road, ver se recebíamos alguma coisa, waiting for something, e quando menos esperávamos, and instantly passou por ali Jesus Cristo. Jesus passed by the road. Ele passou no caminho onde nós estávamos Jesus passed at the moment that we were at the place, e nos resgatou, and God rescued. curando a nossa cegueira espiritual. God rescued our lives. Veja, irmãos, que coisa tremenda! Blessing our life. É a palavra de Deus! It's the word of God. E ouvindo passar a multidão, When he heard the crowd passing by, perguntou o que é aquilo que está acontecendo. he asked, "What is this?" Quantas vezes você perguntou, né? Many times you asked, Quantas vezes alguns perguntam, like this. mas por que gritam tanto assim? Why the reason they are shouting Por que todo esse alvoroço aí? loudly in such a way? Por quê? Because Porque são milagres que estão acontecendo. God is performing miracles. São maravilhas que estão acontecendo. God is working among us. Porque onde está Jesus, Where is Jesus? ali está a bênção. Inhabiting the blessed Ali there. está as maravilhas. The victory is there. Então não tem como a pessoa ficar quieta. It is not possible. Porque vê o paralítico andar. It's not possible you Vê o surdo ouvir. shut up, sing. Vê o mudo falar. A blind sing. Vê as pessoas receber a cura. A lame Vê as pessoas serem libertas. healed. Que jeito vamos ficar calados? And many people set free. Nós apenas estamos fazendo We can't shut up. aquilo que João, Pedro We disseram. are doing what the Apostle Paul, John, Peter said. Nós não podemos ficar calados We can't shut up perante aquilo que temos ouvido e visto. before we heard and saw. Por isso, muitas vezes, And many times, os irmãos estão na igreja my brothers and my sisters, e vê uma maravilha, attend the church, vê o que Jesus faz. have seen É claro que vai dar glória a a Deus. miracle performed by God. You É shout. claro que vai dar aleluia You mesmo. shout the Lord. E muitas vezes, You glorify the name of the Lord. somos até taxados como louco And many times, many people pelo barulhão que os crentes fazem. tell us we are crazy Mas eu quero dizer uma coisa. because of the noise. But I would like to say to you, Este barulho fazemos. this noise, Esse glória, esse aleluia. this glory, this shout, Porque o crente é barulhento mesmo. and you need to believe, Todo barulho que nós fazemos and you need to não é à toa, não. be a believer. É porque nós estávamos junto ao caminho Make noise. e Jesus abriu a nossa visão. It is the reason because A nossa God visão espiritual foi aberta. should the way, they open the way for us. Glória a Deus, aleluia. Praise the Lord Jesus. Glória a Jesus. Então aquele cego que estava ali junto ao caminho, So that blind clamou dizendo: was sitting by the road, Jesus, filho de Davi, shout, Jesus, son of David, tem misericórdia de mim. have mercy on me. Olha aí, ó. See now, Enquanto ele não havia ouvido falar de Jesus Cristo,
But before he couldn't Ele estava ali sentado no caminho quietinho. hear about Jesus, Mas ele ouviu falar de Jesus Cristo. he was killed, but Já começou a clamar também. he heard about Jesus. Já He começou a shouted. fazer barulho também. He cried out too. Porque Jesus estava passando ali. Because Jesus was E ele não queria ficar sem a bênção e sem a vitória. Aleluia. Hallelujah. Até aquele momento, até aquele instante, And there at the moment, ele estava quieto. he was quiet. Mas quando ouviu que Jesus passava, But he heard Jesus passing aí começou a clamar. by the road, and he Oh, que coisa tremenda. began shouting to the Lord. Veja, irmãos e irmãs. Amazing, amazing. See, brothers and sisters. Por isso, muitas vezes, And many times, o pastor ou o pregador the pastor, a preacher, fala para os irmãos, talk to you, fala para as irmãs, talk to my brothers, to my sisters. clame a Jesus, You should shout to the peça Lord. a Ele, Shout the Lord. porque diz a palavra, Ask God. pedi, pedi, dá-se-vos-á. The scripture say, Porque aquele que pede, recebe. ask and God O will que answer. busca, encontra. You seek, you O que find. bate, se abre. You knock, the door will open. Abre-vos-á. We won't be sharing. Glória a Deus. Praise the Lord Jesus. Aleluia. Hallelujah. Só que a multidão que estava ali But the large crowd there não queria que Jesus fosse incomodado. wouldn't like it to Falaram para ele se calar. Fica quietinho bother aí. Jesus. And they said, Fica como você estava quando nós conhecemos você. shut up, shut up. Aí que ele clamava mais alto ainda. Keep on being quiet. But he Aí cried que ele out glorificava mais alto ainda. loudly. Jesus, filho de Davi, Shout like this. tem misericórdia de mim. Olha só. Veja, irmãos. So, brothers and sisters, E muitas vezes você vai em algum ministério, em alguma igreja, many times you attend some churches, que você não pode dar glória a Deus, you can't shout, que você não pode dar you aleluia. can't glorify the name of the Lord. Que isso? What it is, Cadê a liberdade do Espírito Santo na you igreja? need to have the freedom of Holy Spirit. Aqui não, graças a Deus. Work among us, but Você it is pode different. glorificar, pode clamar, pode gritar: Jesus, 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 filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, parando, ouviu ele, And Jesus heard that blind. mandou chamar, Call him. porque aquele homem estava clamando muito. Because that man was crying a lot. Veja, irmãos, See, brothers and sisters. alguns falaram para ele se calar. The large crowd said, Ele se calou? shut up. Não, não. That blind Muito pelo contrário. couldn't Aí é que ele clamou mais mesmo. shut up. But he cried out Aquela passagem bíblica que diz: loudly. And the biblical passage says, pedi, pedi, ask, ask. e dar-se-vos-á. And God will give for you. Por que fala duas vezes pedi, pedi? What it is written, ask, ask. Qual que é o significado dessa palavra? Pedi, pedi. What does it mean? Está mostrando o quê? Para nós insistirmos. Ask, you need to hand on. Para nós lutarmos por aquilo que nós You queremos. need to struggle. What you need. Então veja, irmãos. So, brothers and sisters, Por isso fazemos campanha. we need to do Por isso nós não desistimos da nossa bênção. crusade. We can't Por isso muitos irmãos fazem votos. miss Fazem campanhas our crusade de here. oração, And we need de jejum. to attend our E crusade clama mesmo. of the prayers of Porque God. sabe Because they know que Deus se agrada. God O Senhor Jesus se agrada will satisfy da nossa persistência. about our Porque aquele que perseverar, perseverance. recebe a bênção e a If you vitória. have now you in the victory over. E aquele cego, And that blind, ele recebeu a cura. he received a healing Porque ele creu because he believed on it. pela persistência. Because he had known Então ele não deu ouvido they couldn't para aquelas pessoas que disseram para ele se calar. hear that large crowd saying to him E quantas vezes to shut up, but at many times você está glorificando a Deus? you were glorifying of the Lord. Alguém fala, não, faz barulho não. Somebody criticizing you. Quantas Shut vezes up. você dá glória a Deus? You shut the Lord. Alguém diz, fica quieto, Somebody says to you, fica quietinho, cala a boca. be quiet, shut up. Aí é que você vai gritar, glória a Deus, But aleluia, you- Jesus. Eu, Jesus, Jesus, Jesus. But you tell the Lord, Jesus, Jesus, Jesus.
Jesus parando, mandou que lhe trouxesse. Jesus said, bring him here. E chegando, And here presta atenção. was E getting, chegando ele, and that blind agora ele aqui é o cego. got before Jesus. Chegando ele perguntou, Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? What do you want me to do for you? E ele disse, Senhor, eu quero ver. So he answered, I want to see again. Eu quero enxergar. I want to see. E o que Jesus disse para ele? What Jesus said to him? Vê, a tua fé te salvou. Then see, your faith has made you well. Veja, irmãos, See, brothers and sisters. a partir daquele momento, And since that moment, aquele homem começou a enxergar. that blind man Ele passou a ver. started seeing. Agora, pare um pouquinho para pensar. Now, think about it. Ele não enxergava He couldn't, até o momento even since the moment que Jesus abriu os olhos dele. Jesus opened his eyes. A partir daquele momento, Since that moment, ele passou a ver. he could E o que aconteceu após o milagre, aquele milagre? see. And what had happened after that miracle? O que aconteceu após aquela maravilha? What went on that Jesus healed in him? Diz no versículo 43. Verse E logo viu e seguiu glorificando a Deus. 40. And once he was able to see, and he followed Jesus. Viu? You see, Ele estava quietinho. he was quiet. E ele ouviu aquela multidão glorificando, passando e glorificando a Deus. He heard that large crowd Daí ele perguntou o que estava acontecendo. shout to the Lord, and he asked it, E no final desta passagem, what is this? In the end of this, ele também estava fazendo aquele barulho que a multidão passou quando ele ouviu. that says, he cried out Ele também estava fazendo parte daquilo, that large crowd. daquele barulho, He daquela zoada toda que nem diz o baiano, né? participated in the noise, Então vejam só como são as coisas. not mass. Você, quando não era crente, And you weren't a believer, nós éramos o povo mais barulhento que existia para você. and we were a large crowd noisily. Nós éramos um povo que fazia muito barulho. We made him so noisy, E muitas vezes até você se sentia incomodado. and we bother you. Você se sentia incomodada com esse barulho. We bother you with this noise. Hoje você faz parte desse barulhão todo aqui, tá vendo? Nowadays you participate Porque a sua visão foi aberta. in this noise because God Oh, glória a Deus, aleluia! Come on, Jesus! Glória a Jesus! Come on, Jesus! Oh my God! É verdade. It's the truth. Quantas pessoas As many people, que eu já ouvi pessoas contando testemunhos, people relatando, reporting their testimony, falando coisas, por exemplo, com referência reporting something like ao barulho que a Igreja de Amor a faz. noise made by God's Love Church. Muitas vezes vizinhos reclamando do barulho. Many neighbors Eu quero contar um testemunho que aconteceu claim about this noise. I would like lá no estado do Paraná. to tell you a testimony Tinha um vizinho which went on in Paraná. que sentia muito se incomodado com o barulho da igreja. There were neighbors. Jogava pedra em cima do telhado da The igreja. church burned their dam. Chamava a polícia por causa do barulho da They igreja. stone on the roof of the church, E sempre se sentia incomodado calling the police. com aquele barulhão todo. We were burning them. Chegou um certo dia, uma certa A oportunidade, funny day, uma certa ocasião, a funny occasion, ele ficou enfermo. a funny day. Só que ele morava sozinho. Ele morava só. He was sick. Não tinha ninguém para ajudar ele. This neighbor was sick, E ele ficou acamado. and he lay down on bed. Então o irmão que sempre é o pastor dirigente, And the pastor of the church there, que ali estava naquela igreja, in Paraná, in the church there, resolveu que naquela semana and he made decision ele ia baixar o som da igreja. to turn it Os irmãos não podiam gritar muito alto não, on para ver se o vizinho ia incomodar novamente. the son of the church, E justo naquela semana aquela pessoa estava doente. so that the church can't bother Aquele homem que não gostava daquele barulho estava enfermo. that neighbor.
E ele sempre ouvia as pessoas contar milagre, that the né? neighbor who was Sempre ouvia as pessoas sendo curadas. seeking and hearing Só, many miracles, só que ele não podia se levantar. performed by God. Estava quase morrendo já. But he was E naqueles últimos dias, unable já quase completando uma to semana, walk alone, aquele homem acamado, and that sem man poder comer, was sick sem beber, was sick during estava já na beira da morte. 2 weeks, Ele não conseguia ouvir o pregador pregando. passed away. Ele já não conseguia mais ouvir os glória a Deus. He wasn't Ele não ouvia mais, ele queria ouvir para também receber uma bênção lá na casa able dele. to hear that pastor preaching, E ali ele começou a sentir falta. to receive a blessing from Aquele que apedrejava, God. And that aquele que se sentia incomodado com o barulho, neighbor was stunned. agora queria ouvir. He would like Queria ouvir. to hear, Queria ouvir a oração do to pastor. hear the pastor prayer, Porque ele viu que era a única solução para a vida deles. because he could see Aí veja. there was just a solution for their life. E quando estava no 6º dia, isto foi já no 6º dia, And the 6th day, ele já estava desesperado. he was displeased, Já tinha perdido todas as forças. and then he was Sem comer, so weak, sem beber, so só acamado. sick without drink, Só que quando chegou no 7º dia da campanha, without eating, no último dia da semana, and the o pastor teve que aumentar um pouquinho mais o volume, last day of the week, devido à multidão que estava na the igreja. pastor turned up the son of the church, E daí quando aquele que estava acamado, o vizinho da igreja, and that neighbor começou a ouvir a oração daquele povo, was sick, heard the prayer of the começou a ouvir church, aquele barulhão todo, the prayer of the people ele pensou consigo: of God, and he thought se todo esse barulhão resolver, himself, eu quero fazer uma prova. how do like Jesus vai me curar aqui, onde eu estou aqui deitado na minha casa. that God will heal me here. E depois, quando terminou o culto, quando estava já na oração da fé, I lay down on the bed. aquele homem já estava na porta da igreja querendo aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. That man straight Oh, glória a Deus, aleluia! Aleluia! Hallelujah. Ele aceitou a Jesus. He accepted Jesus. E o que aconteceu? What happened? Ali ele contou aquele testemunho. He reported his E testimony. veja, irmãos, And the see, brothers and ele sisters, entrou na igreja he entered in the church. da maneira que ele estava há uma semana. He came in the church during 1 week. Irmãos, uma pessoa que está uma semana deitado, He was sick, laying down on a bed. quase uma semana deitado, Around 1 week, laying down. sem escovar os dentes, We thought it eating sem pentear o his cabelo, teeth. sem se alimentar. We thought it. Imagine o traje dele como ele estava. We thought it drinking and eating. Ele não olhou para nada disso. And then he Ali ele clamou a Jesus também. didn't see it. Ali ele aceitou a Jesus He também. cried out. Por quê? He Deus permitiu aquilo por quê? accepted Jesus. Porque Deus queria curar a cegueira espiritual And deles. God permitted that the sickness Tudo aquilo aconteceu under his life, everything para a has been salvação daquela alma. happened Veja, irmãos, because Jesus would like to save him. é o trabalhar do Senhor Jesus God Cristo works like this. para confirmar a palavra do Senhor. So that we ended the O que não vem pelo amor, message today here. vem pela dor. If you can't get it here with love, you will Então ele veio para a salvação suffer with terrible pain. pelo sofrimento, And then he came into the church pela necessidade because he needed. de uma cura. He saw Este cego he needed a miracle from veio God. para a salvação, And veio para a the salvação same way this blind came to salvation por causa da sua enfermidade. because he was sick. Muitos aqui estão Many people here, hoje batendo palma, fazendo esse barulhão, esse glória a Deus e aleluia, now they clapping their hands to Jesus. que eram enfermos. Shout to the Lord, you are Veio sick. aqui pela dor, You came in, hoje foi curado suffering a lot. e glorifica a Deus e bate palma e dá aleluia e faz esse barulhão que incomoda muito. Jesus healed you and clap your hands to Jesus. Shout the Lord. Aleluia, glória a Deus. Hallelujah. Praise the Lord.
Assim é que Deus trabalha. And the God works like this. É assim que Jesus faz. Jesus does like this. Muitas vezes murmuramos Many times we flat contra isso ou contra aquilo. against something. Quando estávamos no mundo, We want to live into world, até xingávamos os crentes. say bad words against the believers. Hoje nós glorificamos a Deus. Nowadays you glorify the name of the Lord. Por quê? Why? Você estava junto ao caminho You are e ali Jesus passou naquele caminho. sitting by the road, but Jesus passed E sua there. visão foi aberta. And God opened your knowledge. E você está fazendo parte And you are participating. deste povo barulhento. You are carrying this. Porque este povo barulhento Noisily people. é que vai morar no céu. These people you live in the head shirt. Oh, glória a Deus, aleluia! Praise the Lord God. Glória a Jesus. Hallelujah. Praise the Jesus. E veja aqui, continuando o último versículo. And going on in this verse, E logo viu, last verse. e seguiu-o glorificando a Deus. And he followed Jesus, E todo o povo, giving thanks to God. vendo isto, When the crowd saw it, dava louvores a Deus. they all praised God. Então não tem como nós vermos um milagre e ficarmos de boca fechada. We can't see the miracle and we go on shut up. Quando tem as concentrações de explosão de milagres, As in we muitas vezes os ouvintes se convidam em casa. have the great revival meeting here. Que barulho é The esse? listeners listen to us. Olha, ouvintes, What it is, this muitas vezes vocês ouvem esse barulhão. noise in many times. É que Deus está operando maravilhas por meio de Jesus Cristo. You hear this noise. Jesus is working among us. Muitas vezes Many times, o ouvinte está em casa a listener e não consegue compreender listen to what and can't understand. que barulhão é esse quando o pastor está pregando. What kind of noise is the pastor preaching? É porque o povo está sentindo, ouvintes, Because the people are feeling o que o cego sentiu. what that A maravilha de Deus na nossa vida. blind man felt. Oh, glória a Deus, aleluia. The greatest deeds from God. E que você nesta tarde, And this afternoon, quem sabe não tem uma cegueira no corpo, you are sick, mas tem uma cegueira espiritual. but a spiritual sickness. Quem sabe você até hoje, Maybe nowadays, até o dia de hoje, until now, você não percebeu, you couldn't see. porque ainda está cego espiritualmente. You couldn't see because you are blind. Hoje, Today, a sua visão estará sendo aberta. your sight is opened by God. Hoje a sua visão espiritual estará sendo aberta. Your spiritual sight is opened by God. Hoje está sendo revelado para você. God is revealing for you. Hoje estará sendo revelado para você God is revealing for you, brother. os mistérios de Deus, The mystery unthinkable os mistérios da salvação, of God, the mystery of salvation, o mistério da the libertação. mystery of freedom. Hoje as suas vistas vai ser aberta. Your sight will be open. As vistas espirituais serão Your abertas, spiritual sight will be open porque Jesus Cristo because Jesus já está passando aqui. is passing E este barulho todo, by our e este road. glória a Deus e aleluia, essas palmas, é porque os milagres já estão acontecendo. The As glorification. libertações já estão acontecendo aqui. Oh, glória a Deus! Because the miracle here. Aleluia. Hallelujah. Da mesma forma The same way que Jesus operou esta maravilha Jesus worked this na vida do cego de Jericó, miracle in the life of that blind man, Ele também quer operar na sua vida. God would like to work in your life Ele too. também quer fazer esta maravilha na sua God vida, would like to do it in your life. curando da cegueira espiritual, Healing you from your para que você possa ver spiritual side. ao longe, So that you can see ver as maravilhas do Senhor the wonderful deeds of de God. longe, And you will see surely. porque muitas vezes Because many times, muitas pessoas não percebem, many people mas existe até um hino que diz: can't understand. But there is a song. eu vejo Deus I see God na chuva, in the healing. eu vejo I Deus see God no mar, in the sea. eu vejo Deus na floresta, I see God em tudo que há eu vejo Deus, in a jungle. Everything I see God. porque a visão dessa pessoa foi aberta. Because God opened E muitas this vezes sight. And many times, uma pessoa está enferma a person e não percebe que ali got a illness é um trabalho de Deus, and he can't understand. não consegue compreender God is working.
que ali Deus quer que ela veja. He can understand God would like this person see. Que ali, às vezes, nenhuma enfermidade é Deus. Maybe some illness God permit. Pastor, But pastor, como pode what is this? Deus estar em uma enfermidade? God is permitting a sickness in my life. Permita-me dizer, And I would like to talk to you something. por que será que você ficou enfermo? What is this? You got a illness. Será que Deus não está cobrando alguma coisa de nós? Perhaps God Por que será que você estava enferma? is Para que você viesse ao conhecimento da palavra. require something in our lives. Muitas vezes a pessoa está enferma Maybe you got a illness e não and percebe you can't understand. que Deus está cobrando dela God is um clamor, uma oração, uma campanha. give a chance for you so that you come here Está querendo daquela pessoa and God wants um clamor, a glorificação, something que nem aquele vizinho que eu acabei de contar. like a song. Desse vizinho da igreja Deus de Amor. And this neighbor was living A salvação dele veio como? nearby our church. God is in Paraná. Através daquela enfermidade que ele ficou uma semana na cama. The cause of salvation came because he was sick, Veja, irmãos, laying in a bed. uma semana na cama. See, brothers and sisters, 1 week Deus estava naquela enfermidade? on bed. God wasn't there. Indiretamente estava. God was there. Por quê? Why? Permitiu aquela enfermidade God permitted that sickness para que ele so that man, pudesse ver that neighbor, que a cura, could see a libertação, the healing, the a salvation, salvação the victory estava em Cristo Jesus. was in Christ, Oh, glória a Deus, aleluia. our Jesus. Hallelujah. Portanto, irmãos e irmãs, However, brothers and sisters, muitas vezes many times, você passa uma luta, and you ou um sofrimento na carne, go through some suffering in um your sofrimento no corpo. flesh, Deus está querendo algo de você. in your body. God would like Ele quer que você faça algo something in your life para que seja para a salvação, so that you do for your que salvation, seja para a santificação, so that you devote your life, que seja de louvor a Deus, but you should shout the que Lord, possa ser alguma coisa and God para a glorificação ao Senhor. will permit something so that you shout to Him, Porque nada acontece because anything se não happens for permitido pelo Senhor. if God couldn't permit Porque it, Ele tem o controle sobre tudo. because God is controlling everything. Ele tem o controle sobre a sua vida, God is controlling your life. tem o controle sobre a minha vida, God's controlling my life. tem o controle sobre a igreja, God is controlling tem o the controle church. sobre a sua família. God is controlling your family. Tudo está sob o controle de Deus. Everything God is controlling surely. Então, todas as vezes So many times que você necessitar, you need, que você estiver numa situação difícil, maybe you que você estiver enfermo, pass through que você estiver numa opressão, some illness, numa situação difícil, some oppression, faça como o cego de Jericó fez. some trouble. Clame, clame. You should cry out Jesus, filho de Davi, like that blind man. tem misericórdia de Son mim. of David, E você será ouvido pelo Senhor. God will answer you surely. Glória a Deus, aleluia. Praise the Lord, hallelujah. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. And God keep His blessing in your life. Que Deus possa iluminar vocês a cada dia And mais. God is shining your knowledge Que vocês possam ter uma estrutura day by day, espiritual tremenda. and you grow in your spiritual life in such a way, E que a sua visão, and your sight, a visão espiritual, your spiritual sight, sempre esteja aberta being opening, para ver ao longe so that you can see quando Jesus quer algo de você. wonderful deeds which God Quando wants Deus quer algo de nós. you Que Deus abençoe a todos vocês. and us. And Pode God bless louvar a you. Deus, pode, irmãos. Praise the Lord Jesus, brothers and sisters. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.